Eu tô aqui do lado da Mariana Ferri, ela que é nutricionista clínica e esportiva. Dá mais um beijo, tudo bom? Tudo ótimo. A Mari já começou o programa fazendo bagunça com a gente, vindo lá da cozinha. É verdade. Trazendo o prato que ela vai ensinar pra gente daqui a pouco, porque não adianta só a gente falar também, tem que mostrar na prática como fazer um prato, uma receita bem colorida. E uma coisa de forma prática, porque às vezes as pessoas pensam, tudo não pode, mas afinal, o que pode? O que pode, como fazer o que pode, Como fazer, exato. Às vezes é um lanchinho rápido, as pessoas têm muita dificuldade. Às vezes na refeição principal, um almoço, um jantar, a pessoa tem um pouco mais de facilidade. Mas quando tem aqueles snacks que a gente fala, que é o intermediário da tarde, ou não quero jantar, quero fazer um lanche, mas de forma saudável, é isso que a gente vai poder dar um exemplo bom, fácil e de baixo custo. Tá bom. Então, é muito interessante, as pessoas, com certeza, pelo menos uma vez na vida já ouviram isso. Faça um prato do mais colorido possível que você conseguir, porque aí você tá agregando o maior número de nutrientes. Isso. É uma grande verdade isso, né, Mari? Mas antes da gente falar sobre isso aqui no estúdio, eu quero que você preste atenção nesse VT. Veja aí. Dietas restritivas são tentadoras para quem quer um resultado rápido. Mas já foi comprovado que a sua eficiência é fraca, podendo causar problemas sérios de saúde, como transtornos alimentares e quadros de depressão. Em vez de se arriscar nas dietas restritivas, que tal colocar mais cor no seu prato? Cada cor revela sua importância para uma dieta balanceada. Quanto mais cores, mais variedade de nutrientes na refeição e mais benefícios para a nossa saúde. Afinal, esses nutrientes são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. Além disso, as cores podem servir como um incentivo para que as crianças se alimentem melhor. Elas ficam encantadas com pratos que trazem alimentos coloridos. Afinal, quem nunca sentiu aquela vontade enorme de comer um prato bem apresentado, hein? Entenda quais são as funções de cada cor para a alimentação, com a nutricionista Mariana Dávila, agora no Mulheres. Ai, quem tem filho pequeno fica vendo esses pratos decorados, dá uma vontade de colocar isso em prática no dia a dia. Tão lindo. As crianças, imagino que ficam, né? Comem com os olhos antes, né? Porque a criança tem muito lúdico, né? Então você poder brincar com as cores, fazer alguma coisa como se fosse um arco-íris, ou bichinhos, ou decorar o prato, deixa de ser aquele momento estressante, às vezes, pra mãe, muitas vezes. Você tem que comer até o final, se não comer não vai brincar. Vira um pouco mais lúdico, né? Mas uma coisa simples, por exemplo, às vezes eu faço banana amassadinha para as crianças, e só de dispor a banana amassada em forma de coração no prato, minha filha já ama, por exemplo. Ai, meu filho faz uma bola de futebol, ele também ama, entendeu? Então, a criatividade para apresentar o alimento também é legal. Bom, vamos falar aqui dos grupos, você dividiu por cores, né? Isso. É verdade, então, que o que importa nessa questão aqui é o pigmento que vai dar cor para esse alimento, é isso? Exato. Cada alimento, ele tem uma coloração específica, e às vezes o mesmo nome de alimento, por exemplo, a ameixa, ela pode ter duas cores. Então, cada coloração, a coloração, ela vai dizer o nutriente principal, principalmente relacionado ao antioxidante. Então, qual é o antioxidante mais presente naquela coloração? Alimento. Exato. Tá. Vamos começar falando dos verdes, então. Primeiro da mesa aqui, ó. Os verdes. Faltaram algumas folhas que a gente poderia ter colocado também. Mas como tá em falta no mercado também, eu entendo, porque eu não acho folha para comprar desde o começo do ano. E quando você acha, ela já tá mais amarelada. Tá daquele jeito. Já saiu do grupo verde. Já começou a entrar no grupo amarelo. Porque tá chovendo muito, tá realmente difícil de encontrar. Quem costuma comprar os orgânicos, então tá mais difícil ainda. Muitas vezes o mercado tem de manhã, né? Recebe as verduras de manhã, mas vende tudo rapidinho. E aí a gente acaba ficando sem. Mas enfim, o que a gente encontrar de verde no mercado no começo do ano, tem o que de nutriente principal? O ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B muito rica, muito saudável para tanto que as mulheres quando estão grávidas ou pretendem engravidar, o próprio médico recomenda o consumo nos 3 primeiros meses para evitar danos no sistema nervoso, principalmente da criança. Ajuda na prevenção de vários tipos de anemia, tem ferro, então são alimentos extremamente saudáveis.
e o grande benefício dele para o sistema nervoso e também ajuda muito no sistema circulatório. Tá. Então, e no sistema hepático também. Por isso que muitas pessoas utilizam o suco verde como para desintoxicação ou detoxificação, enfim, porque são alimentos que ajudam no funcionamento do fígado. Sozinho ele não faz milagre. É claro que é uma combinação. Não adianta nada aquela pessoa que toma um suco verde de manhã e na hora do almoço come um fast food e à noite vai comer um pastel frito. Então ele não vai fazer milagre, mas ele agrega muito à saúde e ajuda no funcionamento principalmente do sistema nervoso e do fígado, que é o sistema hepático. Tá, então, mas tanto na fruta, quanto no legume, quanto na verdura, o mesmo nutriente ou o mesmo pigmento que dá essa coloração, independente se é uma fruta, se é um legume? Isso mesmo. Claro que em quantidades diferentes e peculiaridades. Por exemplo, o abacate, ela é uma fruta riquíssima, não somente em ácido fólico, enfim, mas ela tem uma gordura muito boa. Muitas vezes as pessoas têm medo do abacate. Abacate engorda, enfim, não. É uma fruta ótima para o consumo, tem baixo índice glicêmico, ou seja, o açúcar da frutose, né? O açúcar chamado frutose, ele é absorvido lentamente pelo corpo, evita pico de insulina, muito bom para ser consumido à noite, para ajudar na liberação de alguns hormônios durante o sono. Os alimentos verdes também são boas fontes de cálcio, como no caso o brócolis. É significativo a quantidade de cálcio que tem aqui? Muito significativo, principalmente para quem tem uma restrição ao consumo do leite, né? Leite, produtos lácteos em si. O ideal sempre é cozinhar o brócolis no vapor e nunca na água, porque a gente perde muito nutriente. Não vale isso somente para o brócolis, vale para todos os vegetais que a gente puder fazer o cozimento no vapor, é muito melhor do que fazer o cozimento dele na água. Se caso você não tenha panela de vapor em casa, você pode fazer na água e usar aquela água como um caldo de legumes ou então utilizar na sopa, mas não exclua. Porque aquela água é riquíssima, né? Riquíssima naqueles nutrientes que foram perdidos, retirados do próprio alimento, né? Do cozimento do próprio alimento, exato. Agora, esse aqui é o brócolis japonês ou brócolis ninja, né? Como você preferir chamar. Aquele outro brócolis que tem um cabo um pouco mais comprido, que vem mais cheio de folhas, tem alguma diferença no valor nutricional dele? Tem teor de fibra. Ele tem um teor de fibra um pouco maior, só que muitas vezes as pessoas cometem aquele grande erro de excluir jogar o cabo fora. Então não exclua. A criança já cresce com preconceito de cabo de brócolis por causa disso. Exato. Né? Só quer comer a arvorezinha, né? E joga o talo. Caso você não consiga fazer com que seu filho ou você não goste da textura do talo, você pode utilizá-lo numa outra preparação. Bate, faz uma sopinha. Mas fica bem picadinho, coloca no arroz. Coloca no arroz, enriquece um feijão. Exato, mas não exclua nem a folha e nem o talinho do brócolis. Tá bom. Vamos falar dos alimentos brancos, então, tão bonitos demais aqui na frente. Quando a gente fala branco, você pode olhar aí, é inhame, né? Não, inhame esse? Não, esse sim, né? Esse, sim. Tá. Na verdade, esse é o cará. Esse é o cará. Ele é maiorzinho. Nossa, ele é tão parecido, né? É bem parecido. O inhame, ele é um pouquinho mais redondo menor, né? E bem peludinho. É que eu compro bastante inhame, que eu adoro enriquecer a sopa das crianças com inhame, mas já comprei de vários tamanhos. Mas são alimentos bem parecidos, inhame brancos e cará. A gente encontra o quê? Encontramos cálcio, encontramos potássio e muitos antioxidantes para prevenção de problemas cardiovasculares. Então são alimentos ótimos para proteção do coração e ótimos como preventivos de cânceres. Os alimentos brancos, a gente sempre, quando a gente encontra assim, um alimento branco, você já associa, vamos supor, batata ou inhame, alimentos com alto teor de carboidrato. Não necessariamente. Você tem a cebola, por exemplo, que é branca e tem vários nutrientes para prevenção de problemas cardiovasculares e câncer. Então, são alimentos riquíssimos para a saúde. A pera, por exemplo, tem um pH muito bom para o nosso organismo, tem uma digestibilidade boa, ou seja, ela é bem fácil de ser digerida pelo nosso organismo. Então, a gente pode utilizá-la tanto cozida, quanto numa salada, ou até mesmo como um lanchinho. Ela é fácil de levar para lá e para cá, né? Porque o que vale na cor do alimento é a polpa. Né? Sim. Quando a gente fala alimento branco, muitas pessoas podem falar assim, mas a pera é verde ou a pera é amarela, quando a gente olha a casca. No caso, o cará que você trouxe ali marronzinho, não. Mas quando a gente fala em cor
o valor nutricional do alimento, a gente sempre se refere ao que está dentro do alimento, a polpa, né? Mas isso não quer dizer que você exclua a casca. Que a casca também tem coisas bem interessantes. A casca ela é rica em pectina, que é uma substância que ajuda no controle de colesterol. Então, ela ajuda no controle daquele colesterol ruim, sem contar que a pectina é um tipo de fibra que gera muita saciedade. Então, o bom consumo de alimentos com casca, maçã, a pera, a gente consegue ter uma maior saciedade pelo teor maior de fibra. Então, nunca exclua. Caso você não goste, por exemplo, eu não gosto da casca da maçã, você pode tirar e utilizar em outra preparação, inclusive para fazer geleia. Geleia de casca é muito legal. Muito bom. Dá para usar em bolos, por exemplo. Em bolos, você pode enriquecer um bolo, bate junto com a massinha do bolo, fazer a geleia por conta da própria pectina. Quando você gera o cozimento da maçã com casca, você consegue aquela textura de geleia. Então, coloca um pouquinho de limão e a outra fruta que você deseja fazer a geleia, e você tem uma geleia sem excluir a casca do alimento. O ideal é sempre consumir esses alimentos, no caso que a gente estava falando da pera, com a casca. Tá. E aí as pessoas podem imaginar, né? Realmente o que manda é a cor do alimento quando a gente fala em valor nutricional, né? Sim. Porque coloca, no prato tem couve-flor e tem brócolis. Mas eles são parecidos. Será que eu não estou comendo praticamente a mesma coisa? Absolutamente não, né? Não, eles podem vir da mesma espécie, por exemplo, ou de nomenclaturas similares, enfim, mas na parte da botânica, mas com relação aos nutrientes, a própria coloração sendo diferente, você vai ter nutrientes diferentes. Então, se você colocar no mesmo prato o brócolis e a couve-flor, maravilha, ótimo para você. E sem contar que combina. Vamos dar uma olhada numa pergunta que chegou para você aqui. A Rita quer saber o seguinte: é verdade que alimentos amarelos são mais calóricos? Evita o suco de laranja por isso, disse ela. E aí? Na verdade, a questão da caloria não tem relação direta com a cor. Realmente, o suco de laranja, ele é um alimento calórico. Por quê? Para você fazer 250 ml, às vezes você pode utilizar 4, 5 laranjas. Muitas vezes. E você não utiliza água. E isso faz com que o alimento fique com alto teor de frutose, que é o açúcar da fruta, e acaba virando um alimento calórico. Então, se você puder consumir a laranja com o bagaço, mesmo porque no bagaço a gente tem substâncias anticancerígenas, então come a fruta inteira, é melhor do que você tomar o suco de laranja. E uma laranja, você não tem um alto valor calórico. Já no suco de laranja, com 4, 5 laranjas e ainda você perde a fibra, você vai ter sim um alto teor calórico. Então, para te responder, a caloria não tem relação direta com a cor, mas sim o suco de laranja pode ser considerado um alimento com alto teor de açúcar. Então, já que ela está querendo evitar, então deixa que ela continue evitando o suco de laranja, mas come uma laranja depois da refeição. Sim. Inclusive, é maravilhoso para ajudar na assimilação do ferro também, sim, né? A vitamina C presente não só na laranja, mas em vários alimentos cítricos, por exemplo, o próprio limão, ela ajuda na absorção do ferro. Então a gente tem dois tipos de ferro, o ferro que vem da carne e o dos vegetais. Um é o M e o outro é o não M. O ferro que vem das carnes, e no caso, a gente tem uma absorção um pouco melhor do que o ferro, um pouco mais facilitada do que aquele ferro presente nos alimentos de cor, principalmente os de cor verde. Então, para você potencializar a absorção desses alimentos do ferro presente nesses alimentos de cor verde, uma fruta cítrica rica em vitamina C ajuda muito. Então, você pode não somente comer a laranja, às vezes, no meio da tarde, é melhor, às vezes, logo em seguida do almoço, ou então, na sua própria salada, colocar um limãozinho, entendeu? Que bom! Exato, você pode colocar um limão na salada, você agrega sabor e saúde. Espremer um meio limão já é suficiente para ajudar nessa assimilação. Que bom! Só lembrando que a vitamina C, ela é uma vitamina muito termosensível, ela oxida facilmente, então você tem que espremer e em seguida consumir. Ingerir na hora, né? Exato. Sabe que precisa fazer uma alimentação variada, colorida, mas muitas vezes não sabe como e nem a importância disso, né? Vamos dar uma olhada aqui na tela? Tem mais pergunta para você. Maria Alice, sou diabética e faço consumo de frutas regulado. Existe alguma cor de fruta que seja melhor para os diabéticos consumirem? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Isso é uma preocupação minha, tanto no consultório quanto na minha vida mesmo. As pessoas muitas vezes associam, é fruta, não tem problema. Tem, gente, tem problema não só para o diabético, mas para aquela pessoa que quer prevenir um diabetes, um aumento de insulina, um cúmulo de gordura. Então, você tem que controlar a quantidade de frutas, não somente as cores. Agora, busque aquelas frutas com maior teor de fibra, para que aquele açúcar da
da fruta seja absorvido lentamente. A gente falou, por exemplo, das frutas com casca, então a própria pera, a maçã. Evite aquelas frutas com alto teor de açúcar. Que seriam quais? Então, por exemplo, você pode comer uma banana. Às vezes o diabético tem medo de comer uma banana. Pode comer uma banana, desde que você associe alguma fibra nela. Você pode colocar uma aveia, uma linhaça, uma chia. Colocando uma fibra, você diminui a absorção. Mas sempre converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para adequar a sua alimentação. Porque às vezes as pessoas, eu vou trocar a janta. Hoje eu estou mais saudável, eu não vou jantar e vou comer só uma frutinha. Ou então faz aquela mistura muito grande de frutas e consome ali à noite e aí não tem uma boa ingestão de proteína, não tem uma boa ingestão muitas vezes de outros nutrientes. Então, a fruta é saudável, mas a gente tem um limite diário e isso é individual, pode variar de pessoa para pessoa. No seu caso, sendo diabética, eu aconselho sempre um acompanhamento, porque o alto teor de frutose pode descompensar a sua diabetes e isso pode gerar alguns problemas de saúde. Às vezes a pessoa fala, não sei porquê, eu só como fruta. Então tem que tomar cuidado. Então tem que tomar cuidado não só com o tipo de fruta que está ingerindo, como também a quantidade das porções. Exato, e não necessariamente tem a ver com a cor, mas sim com alto teor de fibra e baixo teor de fibra. Então a gente tem que pensar sempre na Quando fibra. a gente fala em frutas, muitas vezes vem as vermelhinhas na cabeça, né? Porque tem uma variedade grande de frutas vermelhas, é que a gente tem algumas opções delas. A goiaba, essa bonita, como é que ela chama mesmo? Pitaia. Pitaia. A melancia, tem as frutas vermelhas que não estão representadas aqui, mas tem morango, tem amora. As berries, né, que o pessoal fala. Que são maravilhosas pimentão, também, né? Tomate. É verdade que elas são, que os alimentos vermelhos são bem ricos em antioxidantes? São um dos alimentos com maior teor de antioxidante, principalmente o licopeno, que é um antioxidante que ajuda na prevenção de câncer, principalmente o câncer de próstata. Vários estudos já conseguiram relacionar o consumo do tomate, por exemplo, que é um alimento riquíssimo em licopeno, com a redução dos casos, do número de câncer de próstata. Claro. É verdade que o tomate, ele tem ainda mais licopeno quando a gente cozinha ele, na forma de molho, por exemplo? Sim, você consegue ter uma absorção maior e um aproveitamento maior desse licopeno, isso é verdade. A quantidade é a mesma, só que a gente aproveita melhor no organismo, é isso? Sim, a gente aproveita melhor no organismo quando ele sofre com um processo de aquecimento, né? No caso, fazer um molho de tomate, você pode, inclusive, congelar, fazer, por exemplo, uma quantidade maior de molho de tomate, em vez de consumir aquele molho industrializado, você faz em casa, você não acrescenta açúcar, porque muitas vezes o molho industrializado ele tem açúcar. Tem conservantes então, também, né? Conservantes, então você pode fazer um molho mais fresco e você pode congelar e ainda assim manter aqueles nutrientes importantes para a saúde. São alimentos muito bons para o coração. A maçã está dentro das frutas vermelhas? Ela entra nas duas. Ah, tá. Por conta da própria coloração da casca. Então, a gente estava falando sobre a polpa, né? Isso. Então esse aqui é um caso em que ela está nos dois grupos. Exato. A gente tem uma fruta com alto teor de antioxidantes e aquela história que você consome uma maçã ao dia e você diminui as visitas ao médico. Tem muitas pessoas que... É verdade isso? Sim, a maçã é um alimento muito saudável. A gente consegue ter basicamente o ano inteiro, a um custo não tão alto. Verdade. Porque tem vários tipos de maçã, né? Tem vários tipos. E a grande vantagem, na minha opinião, é por ser uma fruta prática. Às vezes a pessoa trabalha e ela fica assim, levar fruta estraga. A maçã você consegue levar já higienizada. Ou é fácil de higienizar, caso você não tenha higienizado antes. Não né? necessariamente você precisa de uma geladeira. Enfim, é simples, você só morder e comer. É muito fácil. E é dura, né? Ela é bem durinha, não é sensível como, de repente, uma banana que amassou dentro da bolsa já era, né? Eu acho a maçã um alimento muito prático, gostoso. Já tá pronto, né? Já tá pronto. E a melancia, o que ela tem de bom? A melancia tem altíssimo teor de água. Então é um dos alimentos que mais te ajuda na hidratação. Agora no verão, que a gente perde muita água devido ao próprio calor, então é um alimento que ajuda muito na prevenção da desidratação. Às vezes a pessoa associa estou desidratada com sentir sede, não necessariamente. Às vezes a gente fica desidratado e não sente sede. Tá. Então, beber uma grande quantidade de água e se você puder incluir nessa época do ano, principalmente, os alimentos com alto teor de água, no caso aqui a melancia. Quando a gente faz o suco da melancia, a gente perde alguma coisa com relação às fibras? A gente está perdendo isso? Se coar só. Se coar, perde. Comer ou fazer o suco dá na mesma se não coar? Sim, se não coar, mas sempre atenta à quantidade. Se você pegar uma fatia dessa, que é uma fatia grande de melancia, né? A gente tem aqui uma fatia grande de melancia. Ela vai dar no máximo
1,5 copo de suco, se você não acrescentar água. É verdade. Então, o que acontece? Você acaba ingerindo, quando você transforma isso em suco, sem a inclusão da água, numa quantidade muito grande de consumo. E não é porque é melancia, que tem alto teor de água, isso que você pode comer em grande quantidade. Tá. Então, por exemplo, vamos dizer que você, se fosse comer a fruta, você comeria metade disso, ou 1/3 disso, quando a gente vai fazer o suco, você acaba consumindo uma quantidade muito maior. A melancia é muito boa também para quem está querendo emagrecer? Tem umas dietas de melancia por aí, né? Por ela ser um diurético natural. Mas é claro que é uma delícia, né? Eu não resisto. E essa parte de cima é a mais docinha. É a mais docinha, é mais longe da casca. Quando eu era pequena, eu já pegava a faca aqui e já ia assim, ó. Nossa, gente. Eu não resisto a uma melancia geladinha como tá essa aqui. Maravilhosa. Vou colocar um pedacinho pra você também, Mari. Obrigada. O que dá pra gente fazer com a casca da melancia? Você pode fazer... Aí vamos hidratar. Obrigada, vamos hidratar. A gente consegue fazer com a casca da melancia, por exemplo, incluir a parte branca nas saladas e fica bem crocante. Então você pica ou rala, bem fininho mesmo, e você coloca por cima de uma salada. Dá uma crocância e não muda o sabor. Caso você vai fazer um suco, lembre sempre de incluir nesse suco água para diminuir a quantidade de melancia utilizada e incluir a casca. Tá. Legal. Vamos passar dos vermelhos? Vamos. Para os laranjas. Isso. Que aí a gente encontra... Tá demais de boa, não tá? Doce. Nossa. Doce. Tem aqui o abacaxi. É manga. amarelo e laranja, isso. É, né? Amarelo e laranja estão os dois juntos aqui. Isso. Carambola, tá super madurinha, tá bonita também. Cenoura. O que a gente encontra no caso dos laranjas e dos amarelos, hein? Principalmente vitamina A, beta-caroteno, né? Então, são alimentos muito bons para prevenção de câncer também e para saúde ocular. Ah, é? Para a saúde da vista. Então, essa é outra fruta linda demais. E ela é decorativa, né? É, não fica lindo na salada também. A gente corta as estrelinhas, Exato. ó. Olha que coloca coisa na linda. salada, fica um espetáculo, então, né? esses alimentos, eles são riquíssimos em antioxidantes também. O que a gente tem que sempre ficar atento, no caso que você está mostrando a carambola, são para as pessoas com problemas renais que fazem hemodiálise, que o consumo da carambola é proibido. Mas o próprio médico alerta, o nutricionista alerta, e isso para aquelas pessoas com problemas renais que fazem o tratamento da hemodiálise. Então, caso contrário, é uma fruta muito saudável, com baixo teor de açúcar, baixo teor calórico, um alto teor de fibra. Tá. Então, é um alimento muito saudável. E aqui a gente tem também a cenoura. E às vezes as pessoas esquecem. A folha da cenoura, que Deixa eu muitas pegar vezes aqui. o mercado não coloca nem disponível pra gente, né? Você sabe que se você for ao final da feira, muitas vezes eles dão pra você essa parte aqui. É. Porque como eles vendem essa parte, isso aqui acaba sendo... É lixo pra eles, lixo. muitas vezes, né? Exato. E se você soubesse o tanto... Isso aqui entra na parte dos verdes. Você pode fazer uma salada, você pode refogar, você pode cozinhar, colocar numa sopa. Então, não esquecer de pedir sempre ou tentar comprar a cenoura com talo. Então, ele com não as é folhas. um tempero, nada disso. É como se fosse um... Você pode usar como tempero Pode usar também. como tempero? Tem um Pode, saborzinho legal tem pra usar sabor- como tempero? É que essa daqui já... Porque ela tem cara de salsinha. Tem, tá Né? vendo? Ai, Você pode, inclusive, ó, decorativo. É Você verdade. pode usar pra decorar. Olha que coisa verdade. mais linda. E é uma pena, né? A gente vê que nos supermercados a gente compra a cenoura, ela já vem cortada. Já vem Muitas cortada. vezes o que é pior ainda vem na bandejinha, já embalada, com papel filme, Exato. etc. Ou ralada, já vem ralada. Então sempre dá preferência. Ela é mais cara quando ela já vem ralada. Você perde alguns nutrientes, porque ela já começou a oxidar, já teve mais contato com o oxigênio, e você não tem ela de forma tão natural assim. E você perde toda essa parte que eles jogam fora muitas vezes. Aí eu tenho aflição daquelas coisas picadas que tem no mercado. Eles já estão tão ressecadinhos. Dá a sensação de que já tá velho, eles quiseram reaproveitar. Exatamente. Eu também não gosto muito, não. Tem que ser picadinho na hora, eu também prefiro 1000 vezes. E aí, como é que a gente pode consumir melhor essa abóbora? Tem vários tipos. A gente pode colocar todas juntas em termos nutricionais ou não? Tem as que são mais ricas e as menos ricas. Porque a batata tem muito isso, né? Batata Sim. tem vários tipos de batata, mas algumas são mais pobres, outras mais ricas em nutrientes, né? Na verdade, são alimentos diferentes. Por exemplo, no caso dos tubérculos que você estava falando da batata, a gente recomenda nunca acompanhar na mesma refeição a mistura de mais de um plant. Então, você tem batata e mandioca. Você escolha um deles, não os dois. Então, por exemplo, você vai ter um almoço. Porque não é legal combinar? Tem algum problema na combinação? Alto teor de carboidrato. Você aumenta muito o teor de carboidrato daquela refeição e isso pode atrapalhar no ganho de peso, na compulsão alimentar, naquela vontadinha de comer doce depois da refeição. Às vezes acontece com sopa, né? A gente abre a gaveta da geladeira e fala, Pega o que tem aí? Exato. Bora pra panela. Então você pode fazer, escolher um grupo. Então, no caso, escolheu a batata doce, não pega mandioca.
escolheu a mandioca, não vai pegar a batata. Um tubérculo na refeição. Um tubérculo na refeição. No caso da abóbora, ela é um alimento de baixo teor calórico, muito saudável. Eu gosto muito de usar... Muitas pessoas lembram muito da abóbora como doce. Eu gosto muito de sopa de abóbora. Eu gosto muito da abóbora refogadinha ou escondidinho de abóbora. A gente pode usar abóbora de várias formas. Só pra gente dar uma pincelada rapidinha aqui nos roxos, o que eles têm de bacana, os alimentos roxos? O roxo tem quercetina, que é um antioxidante, um dos melhores antioxidantes para prevenção de câncer. Então é um alimento muito saudável. A gente tem as uvas, riquíssimas em resveratrol, protege o coração, principalmente as uvas. Quanto mais roxinha, maior teor de resveratrol. Não deixar de consumir a casca, né, gente? Tem que consumir a casca também. A berinjela, tem berinjela nacional, berinjela japonesa, são riquíssimas em nutrientes, mas também não deixar de consumir a casca. Adoro. Olha, mesma coisa da polpa. Fica bom, né? Uma delícia. Delícia. É uma delícia. E no caso, a gente tem alguns alimentos, Rê, que tem colorações, por exemplo, a cebola. Tem gente que me pergunta, qual é mais saudável, a cebola roxa ou a cebola branquinha? A cebola roxa, ela tem um alto teor de antocianinas, que são antioxidantes, mas ambas são bem saudáveis. Mesma coisa, por exemplo, para a ameixa. A gente tem a ameixa gema, que é essa amarelinha, e a ameixa mais tradicional, que é a vermelhinha. A vermelha tem mais antioxidantes relacionados à própria coloração dela, mas de sabor elas são bem parecidas. E mesma coisa com os pimentões. No caso do pimentão, tem muita gente que tem baixa digestibilidade com pimentão. O amarelo, ele é o que tem maior facilidade digestiva. Então, sempre quando quiser colocar um pimentão e você não sabe se é sua visita ou se você mesmo vai se sentir bem ou vai ficar conversando muito mas não quer abrir mão do sabor do pimentão, coloca um amarelo riquíssimo. O verde é o mais difícil, né? O verde é o mais difícil. É o mais perigosinho. Vamos dar uma olhada numa pergunta que chegou pra você aqui? Na verdade, são várias, né, gente, que chegam o tempo todo. A Cláudia quer saber o seguinte, é verdade que alimentos muito escuros, como os da cor roxa, mancham os dentes? É verdade, alguns alimentos, por exemplo, o próprio suco de uva, para quem faz clareamento, os próprios dentistas recomendam o não consumo desses alimentos por um período. Aí você tem que ver com o seu próprio dentista, caso você esteja fazendo clareamento. Mas eles têm um pigmento que, se você escovar os dentes em seguida, que é o recomendado, não vai afetar a coloração dos seus dentes. Agora, se você está fazendo um tratamento de clareamento de dente, levar umas uvas para o trabalho e você não escovar os dentes em seguida, pode atrapalhar o seu tratamento. Então, converse com o seu dentista para adequar melhor e sempre escovar os dentes em seguida para justamente não ter esse problema. Mas não elimine da dieta nunca, porque são muito bons e fazem falta, né? Saudáveis, claro. Mais uma pergunta. Quais alimentos ajudam a baixar a pressão arterial? Nani Luli. Obrigada, Nani, pela pergunta. E aí? Nani, os alimentos ricos em potássio, eles ajudam muito na diminuição da pressão arterial. No caso, a gente falou aqui do tomate. O tomate é um alimento riquíssimo em potássio. Então, você pode incluí-lo na sua alimentação para ajudar no controle da pressão arterial. Mas é claro que, às vezes, as pessoas acabam exagerando porque aquele alimento é muito saudável e elas exageram na quantidade. Então, tome cuidado com a quantidade, no caso desse alimento, não é porque é saudável que você pode introduzir em grandes quantidades. Mas para baixar a pressão, os alimentos ricos em potássio. Desses aqui, eu dou o exemplo do tomate. Beleza, vamos lá para a cozinha agora, porque eu quero aprender como combinar melhor esses alimentos. Tem uma receita especial que a Mari vai ensinar pra gente agora. É um wrap bem simples, bem prático, segundo o que ela passou pra gente, e ao mesmo tempo riquíssimo, com uma variedade enorme de alimentos ali dentro, né, Mari? Bom, bonitinho, né? Vamos passar as quantidades e os ingredientes aqui. Agora é importante que as pessoas saibam que, nesse caso, para esse wrap, tem que estar tudo bem picadinho, né? Bem picadinho, porque fica muito mais fácil depois para você poder consumir, cortar bem picadinho, mas corta na hora, não deixa cortado lá na geladeira muito tempo. Corta na hora de fazer, porque fica mais fácil, vocês vão ver na hora de manusear, fica mais fácil. Vamos só falar desse bonitinho aqui, antes que eu saí lá para dar o recadinho, ficou faltando. Ele parece um gengibre, mas também me surpreendeu. O que é? Isso daqui é a cúrcuma, é o açafrão. Tá, que muito legal. usado. Pra que a gente usa principalmente? Deixa eu só cortar. Ele é um dos alimentos mais saudáveis para o sistema imunológico. Olha a coloração. Olha, totalmente diferente, né, quando a gente abre. Eu também achei que fosse um gengibre, olha só. Ele é muito saudável. Mas a gente normalmente usa o pozinho, né? Ele desidratado. Isso. É mais interessante usar ele fresco? Ele tem mais nutrientes ou não? Além de ter mais nutrientes, o sabor é incrível. O sabor que ele dá. E ele é um excelente anti-inflamatório natural para aquelas pessoas com fibromialgia, aquelas pessoas que sofrem de alguma dor crônica. Então é um alimento que você pode incluir
claro, sempre atento que vai mudar a coloração daquela sua preparação. Se você colocar num arroz, por exemplo, vai ficar nessa coloração. Se você coloca, então, numa sopa ou num franguinho... E quanto a gente deve colocar que já dá esse ganho nutricional no alimento? Uma lasca mais ou menos do tamanho de uma colher de chá é suficiente. Uma lasca pequenininha? Pequenininha. Assim, por exemplo? Não, isso, mais. Assim tá bom? Sério? E que sabor que ele tem? Dá pra comer assim como gengibre? Pode experimentar. Não, ele é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, que o gengibre dá uma ardidinha, né? Pode confiar. E ele dá um temperinho. Sim, ele dá um temperinho diferente pro alimento. Ele tem um amarguinho no final, né? Mas ele tem olha, que gostoso. Não, e o cheirinho, olha. Nunca tinha comido. Delícia. Que legal, adorei. Mas não é tão fácil de achar, né? Mas sabia que isso aqui é quase uma praguinha, gente, eu costumo dizer. É tão fácil se você tiver um vaso em casa ou se você tiver um quintalzinho, isso daqui, gengibre, são coisas assim, você não precisa de grandes cuidados, vamos dizer assim. Você consegue plantar em casa. Ele cria sozinho? No mercado municipal, nesses lugares assim, a gente consegue achar com maior facilidade. Tá bom. Beleza, gostei de conhecer a cúrcuma, legal. Vamos lá para os ingredientes, então. Você vai aprender a fazer uma trouxinha de folha de arroz colorida, tá bom? Essa bonitinha que você tá vendo aí. Para fazer essa trouxinha, você vai precisar de 2 folhas de papel arroz, 2 folhas de papel de arroz, 80 gramas de filé de frango grelhado em tiras, aí temperado com alho, sal rosa do Himalaia de preferência, 3 nozes picadas, meia xícara de chá de couve crua fatiada. Tudo bem fininho, como a gente tá vendo aí. Nossa, corte de chefe mesmo, hein? Arrasou na couve, gostei. Continuando, 2 colheres de sopa de cenoura ralada, também bem fininha. 1 colher de sopa de pimentão amarelo picado em cubos, para dar o sabor sem deixar indigesto, né? 2 colheres de sopa de tomate sem semente picado em cubos. 2 colheres de sopa de tomate sem semente picado em cubos. 1/3 de cebola roxa cortado em rodelas finas. 3 colheres de sopa de abacate cortado em tiras. Suco de meio limão. São vários ingredientes, mas como a gente está falando aqui de uma alimentação variada, rica, a ideia é justamente essa. Exato. Trazer bastante coisas, né? Exato. Então, no caso, eu fiz o wrap é um lanchinho prático, né? Então, você pode fazer de várias formas. Você conhece a folha de arroz? Nunca fiz isso em casa. Não, já fiz wrap, mas com aquele, tipo pão sírio, aquelas coisinhas, com aquele... Está famoso no mercado agora, até mesmo com tapioca, mas com essa folha não. Já viu? Onde a gente acha? A folha de você acha em lojas de produtos orientais, aqui no caso em São Paulo, Liberdade é um bairro, com certeza você acha. Alguns supermercados também a gente já encontra folha de arroz. Então a folha de arroz... É lisinha aqui em cima e áspera embaixo, né? Ela é livre de conservantes. Basicamente ela só tem 2 ingredientes, arroz e água. É, simples assim. Que fantástico. Baixíssimo teor calórico. Então, para quem tá naquela fase de controle alimentar, controle de teor de carboidrato, quer emagrecer, agora pro verão ela é fresh, ela é fresca. Tá. Então, só que a gente nunca utiliza ela desse jeito. Assim ela tá durinha, né? Eu tô imaginando que a gente tem que hidratar ela, a gente tem que dar um choquinho nela, não por muito tempo, que ela vai ficar bem molinha. Podemos começar? Claro, então, devemos. A gente pega essa folha e molha na água, morna. Morna o suficiente para você conseguir colocar a sua mão. Sim, tem que estar suportável para as mãos. Suportável para as mãos. Você vai ver que ela vai ficando molinha, molinha. Isso aqui vai durar mais ou menos uns 20 segundos. 20 segundos é o suficiente, então, para deixar ela... E para cortar Pronto. E para cortar o cozimento, a gente coloca na água gelada. Ou na água fria mesmo, já é suficiente. Então, você pega essa folha e coloca na água gelada para dar um susto. Pronto. Tá, para ela parar de continuar cozinhando. Sim. Deixa eu ver como é que ela fica. A textura dela. Fica meio escorregadia depois, fica. Né? Tá. Tá vendo? Fica bem molinha. Tá. E fácil de manusear. A gente coloca numa tábua e aí você começa o seu lanche. Estica bem,
e deixa só pronta a lateral dela para você poder depois dobrar. Você pode fazer um cone, um roll mesmo, enroladinho, bem compridinho. Você pode fazer trouxinha, que é o que a gente vai fazer, que dobra. Pode deixar parecido com um temakizinho. Então. Pode deixar pode fazer, por exemplo, de entrada. Você vai servir algum jantar na sua casa e você quer. E ela tem um baixo custo, isso aqui é bacana também. É barato, é? Ela não é cara. Ai, que legal. Ela não é cara. Se a gente for comparar com um pão que você estava falando do wrap e tal, ela sai mais barato, pela quantidade que vem. E muito mais saudável, né? E outra, sem conservantes. Para quem tem intolerância a glúten ou doença celíaca, não tem glúten. Assim, você consegue fazer tanto receitas doces quanto receitas salgadas. Ela é muito usada... Bem versátil, né? Bem versátil. Ela é muito utilizada na culinária tailandesa. Deixa eu trazer tudo mais pertinho de você aqui. A gente começa por Olha qual cor. ingrediente? Aí vai dar do gosto de cada um. Eu gosto de começar pela couve, porque na hora de cortar ela fica mais fácil. Então você pega um pouco da couve. E tudo cru mesmo? Tudo cru. Tudo Tem cru. nada pré-cozido aqui. No caso vai ter o frango. Só o franguinho. O franguinho. Que você pode trocar. Tudo aqui você pode, por exemplo, no lugar não tenho couve em casa, eu tenho espinafre. Não tem problema. Bora botar espinafre, imagina. Claro. Funciona super bem. Funciona. Coloca o tomate, um pouquinho do tomate. Mas a ideia é deixar colorido, viu, gente? Deixar se não tem colorido. um alimento daquela cor, troca por outro, mas do mesmo grupo. E não Exato. tem necessidade se não for um legume, pode ser uma fruta, se você gostar da Sim. mistura. No caso, a gente vai usar o abacate. Eu gosto muito da mistura do abacate. Em salada é bom demais. Antes de misturar o abacate, a gente só coloca o limão. Ele vai evitar que escureça, porque você corta e o abacate ele começa, a próprio contato dele com o oxigênio, ele vai escurecendo. Então, Ele quando vai você coloca o oxidando, limão, né? dá aquele gostinho e evita o escurecimento do abacate. Enquanto isso, a gente já deixa o abacate aqui. Tá. Coloquei um pouquinho do tomate. Vamos colocar um pouquinho. Depois eu quero que você faça uma pra você Eu quero ver. fazer. Ela é gostosa de fazer. E você pode variar, vai usando a criatividade mesmo. Pimentão amarelo, que é aquele que eu falei que tem mais facilidade para a digestão. Já usamos aqui. Eu tô vendo que a cebola você pegou a roxa. Eu percebo que os culinaristas, quando vão fazer algum alimento para ser servido cru, eles preferem a cebola roxa. Ela é mais adocicada. Menos ardida, Menos né? ardida. Pra comer crua. Eu gosto muito de cebola roxa. Ela é mais leve, entendeu? Tá. E você coloca depois, por último... Então, coloca franguinho. primeiro uma tá. de Um abacate. E aí você coloca o franguinho por cima. Pra ter um teor de proteína mesmo. Ai, mas eu sou vegetariana. Então você pode usar cogumelos. Pode colocar você pode usar soja. tofu. No caso, a soja... Há controvérsias, né? Há controvérsias, eu prefiro tofu, que vem da soja, mas por ser fermentado, a gente consegue excluir alguns antinutrientes, vamos dizer assim. A gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos que estão na moda, né? Eu me lembro uma época que eu comecei a incluir soja na minha alimentação com uma frequência grande, assim. Aí a gente começa a ouvir os reveses da história, começa a ficar meio assustado. Alto teor, acaba sendo no Brasil um dos maiores produtores de soja transgênica. Não, tem questão hormonal pra gente se preocupar, né, também. Então vale a pena sempre, em vez de ir pro modismo, procura um profissional adequa pra você a sua alimentação. Às vezes a gente vai pelo modismo porque às vezes a vizinha disse ou leu na revista, ou simplesmente Ou começa a fazer, ou viu no Face e começa a fazer aquilo que não necessariamente pra você vai ser a melhor coisa, saudável. né? Eu costumo dizer que a diferença de um alimento para um veneno tá na quantidade, na dosagem e na individualidade biológica da pessoa. Então, para você pode ser um remédio, para mim pode ser um veneno. É verdade. Então, sempre tome cuidado com isso, né? E aí, como é que a gente dobra? Então, a gente faz uma Tem um trouxinha. segredinho? Ó, bem para um lado e bem para o outro, é muito simples de fazer. Ela vai começando a ficar pegajosa. Então, você junta bem aqui, ó. Tenta evitar ao máximo que ela se rompa. Então, você não pode deixar muito tempo na água quente, senão ela vai ficar mole demais. Vai ser difícil de trabalhar com ela. E aí, por último, você vem aqui, ó. Pronto. E ela gruda naturalmente, não precisa colocar palitinho, nada não precisa. disso. Ó, ela fica... Põe a mão pra você Olha, ver. que legal. Ela fica bem grudentinha. Legal. A gente corta. E aí, pra servir, acho que eu vou cortar... essa faca dá. Você faz um corte único. Vamos ver. Corta com... E a gente pode servir com molhinhos? Como é que você Eu coloquei indica aqui o duas tempero? opções de molho. O molho que vai ter nas receitas, eu não sei se vocês disponibilizam no site, né? É um molho de mostarda com mel, que fica muito gostoso. E eu coloquei também a opção de um molho ao pesto, que não vai queijo, é um pesto mais saudável. Então, no caso, aqueles ali já estão com os molhos. Os molhinhos, estão aqui. Estão aqui já. Estão. Dá tempo de eu fazer um, diretor, ou não? Bora comer.
É, vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Vou pegar essa aqui que já... Não, ela já tá molhada. Pega aquela ali, isso. Ela deu uma molhada, de repente vai rasgar bem naquele lugar onde já molhou, né? Só não esquecer de depois, por cima, colocar as nozes. Riquíssimo em ômega. Ah, tá. Dá uma crocância e você pode colocar junto com o molho. Então você coloca as nozes e coloca o molho. Pode ser outra oleaginosa, pode ser castanha, amêndoas, a que você tiver em casa. Castanha do Brasil, que é maravilhosa, Maravilhosa. Né? Quantas castanhas a gente deve ingerir por dia, Mari? Isso é bem individual, é aquela coisa da individualidade biológica. Mas vamos dizer Já tá bom, será? Deixa eu ver. Tá quente? Pode, mais um. Mais um pouquinho? É, conta 5 segundinhos já vai estar bom para manusear. Em torno de 15 gramas por dia para um adulto saudável. Que seria o quê? 2 castanhas do Pará, vamos dizer assim. 2. É. Tá, se for aquela Mega Blaster gigante, que tem umas enormes, tem. Né? Quanto mais pro norte e pro nordeste, que elas são mais frescas, a gente encontra umas maiores, né? É. Não, e elas são deliciosas, né? Também pode servir como lanchinho da tarde, né? Pode. Então você usou primeiro a couve. A couve. Inclusive, a gente pode fazer... eu não achei a folha de arroz e eu quero fazer um lanchinho desse saudável, colorido. Você pode utilizar como a base a própria couve. Ali, eu dispus uma de couve, para quem tiver curiosidade. Eu fiz uma com a folha de couve. E você faz o wrap enroladinho na folha de couve. Tá, entendeu? Entendi. Fica bem gostoso. Deve ficar uma delícia, mas precisa preparar a folha antes, como você fez aqui? Tem que dar uma branqueada nela? Não precisa. Não precisa? Não. Do que você fez esses molhinhos? Esse daqui é o pesto e esse daqui, só que sem o parmesão, não é um pesto, eu costumo dizer que é um pesto de pesto nutricionista. Tá. É um pesto de nutricionista, é um pouco diferente, vamos dizer assim, mas a receita vai estar no site pra vocês. É o pesto e você pode usar um chutney de manga, vai ficar uma delícia. Ai, que delícia. Uma redução gostosa da fruta. Você colocou o frango como a última coisa, né? Última coisa, isso. Eu costumo fazer pesto com manjericão. Um dentinho de alho. Perfeito. Castanha, muita castanha do Pará. Ou do Brasil, né? É. Que é o nome agora novo mudou. dela, né? Mudou. Até difícil, eu também tô o nome novo dela. De me adaptar. O sobrenome novo. E azeite. Muito azeite, muito azeite, muito azeite. Perfeito. Só isso. Você não usa o parmesão. Eu colocaria junto até as amêndoas. Que ela dá um gostinho. Bom. Começa só pela lateral. Pela lateral. Pra você poder fazer a trouxinha. Essa é a parte mais complicada, mais tensa aqui da história. Mas também depois que pega a prática, fica fácil, né? E é o que eu falei, não consegui. Faz uma trouxinha normal, entendeu? Pronto. Aí junta bem, mas só cuidado pra não rasgar. Dá uma puxadinha pra dar uma tensionada aqui no... Isso, ó. Só cuidado que tá dando uma rasgadinha de leve. Tá rasgando. Tá. Aqui, ó. Fazer bem. E aqui. Pronto. Perfeito. Aí, olha lá, deu uma beridinha, mas também não é nenhum crime, né? Tá tudo certo. Não, nenhum crime. Ficou bonitinho. Ficou. E ela, mamãe aplaudindo. Vamos comer junto, mama. Esse super pode, mama. Esse pode. Que delícia. Deixa eu cortar aqui também. Vem, mama, vamos comer junta? Vem cá, linda. Deixa eu cortar aqui também. Pronto. Aê. Bom que eu fiz mais um, assim a gente tem mais um pratinho. Pode colocar junto? Aqui. O próprio pratinho que tava... Vamos juntar esses aqui. Esse aí você pode pôr o chutney de manga. Você prefere qual, mama? O chutney de manga? Ou o pesto? Ou o pesto? Molinho pra pôr por cima? De manga. De manga? É. Chutney de Vamos comer aqui na cozinha, pode entrar. A gente não precisa nem ir pra mesa. O de manga, você falou, né? É, pode ser. Põe um pedaço num, um pedaço no outro. Ah, Pronto. bobinha, As mama, nozes. né? Quer experimentar de tudo. Faz muito bem. Os dois molhos são muito bons. Aqui, as nozes. Oh, mamãe, esse aqui eu preparei especialmente pra você, hein? Meu primeiro wrap de folha de arroz. Não é demais? Eu nunca comi folha de arroz. Não. Eu também não. Deixa eu tirar essas Eu coisas aqui sabia pra que abrir punha em espaço pra bolo gente. Vem cá. com fotografia. Sim, ela é muito usada na culinária tailandesa, na culinária oriental em geral, eles usam bastante. E ela é tão simples de trabalhar com ela. A Uma gente delícia. come com a mão. É com a mão? Pode ser com a mão ou pode partir, o que vocês acham melhor. Isso aí Aí vai eu de ia cada limpar aqui um. pra gente arrumar, mas os meninos, Não, pra eu tô gente dando comer, aí. os meninos Zero. colocaram uma cadeira a mais. Vamos pra lá Isso. então, vamos sentar. Pronto. Então bora. Vamos. Eu achei não isso vai aqui comer? espetacular. Não. Você não
vai comer, Mari. Tá de regime? Não, eu comi antes, enquanto eu tava preparando, por causa do horário, eu falei assim, eu já Você já vou comer. ficou lá na cozinha fazendo a vez, né? Eu comi. Essa que é a de couve que eu te falei, olha como fica bonitinha. Nossa, a couve também é uma delícia. Não fica? Fica. Gostei, gostei. Que outras folhas a gente pode usar? Repolho, funciona? Funciona a selga, funciona... A selga, por ela ser mais durinha, você tem que dar um susto nela. Que é esse da água quente, a água fria, então elas funcionam. E aí, mama? Gostou, mama? Conte-nos tudo. Bom? Eu localizei no spa agora. Não teve esse prato ainda lá, mamãe? Um pouquinho do seu do Tem molhinho. umas coisas Ver se você parecidas. gosta do... Tenha. Tudo super light, super E leve. vocês viram que eu não usei o sal, porque o sal já estava no frango. Não precisa. Então não precisa. Não, uma delicinha. Leve. No verão. Não é uma delícia? Sabe o que eu gosto? Sim, o quê? Eu gosto das consistências. Do creque-creque. A crocância desses alimentos Eu também. me fascina. Por isso que eu amo salada. Não é nenhuma questão de manter forma. Isso é consequência, porque eu realmente sou apaixonada por saladas as mais variadas. Eu adoro esse creque-creque na boca. E você, mamãe? Também gosto. Também? Mas você aprendeu a gostar ainda mais, né? Gostou do O pesto? pesto é maravilhoso, mas o chutney dá de banda nele. É, É mesmo? gostou do chutney? Você quer que eu pegue pra você? Aqui, ó. Esse aqui. Quero. Tem ali. Vou pegar com a minha faca, bom. peraí. Pega com a sua faca, isso. Isso que você põe em cima é xerém? Qual? As nozes? É nosso? É, são nozes trituradas. Você coloca no processador e tritura. Você pode fazer com amêndoas, avelã, macadâmia, castanha do Brasil, enfim. Nossa, tá muito gostoso. Olha que bárbaro, colocaram uma limonada, é isso? Que coisa linda. Pra tomar? Não, obrigada. Gostou do chutney de muito manga? bom. Também vai estar Sabe disponível para vocês a receitinha. Que 2 desse aí é uma refeição. Sim, com baixíssimo teor calórico. Quanto tem caloria? Eu acredito Nessa que deve ter umas receita, 30, uma pergunta, mamãe. 35. Não, por aí. nessa receita, por conta do frango, aumenta um pouquinho, mas nem toda caloria ingerida é caloria absorvida, tem alto teor de fibra. Vai ter mais uma. em torno de 80 calorias, 2, que é a quantidade da receita que a gente passou. Porque a receita que a gente passou, vale a pena falar que são duas folhas. Então, para essa receita de 2 folhas, você vai ter em torno de 80, 90. Ah, então. Eu faço uma dieta que cada refeição é 250. Você viu só? Menos da metade. Mas Aí. sempre bom falar que não é só em caloria que a gente tem que pensar. a E gente o legal tem é que pensar em sacia, nutrientes. né? Sacia, porque Isso que tem eu tô muita achando legal. Eu fibra. tava com uma fomezinha já que eu já tô sossegada com um pouquinho que eu comi. Mama, vou trazer você mais vezes pra gente ficar na mesa aqui comendo, enquanto tem mais assunto, eu posso comer mais. Então, Porque essa coisa de ter que falar e comer ao mesmo tempo, a gente fica numa saia justa e assim dá tempo de comer mais, né? O que é o verdade. gostoso da história, né, Mari? Vai falando enquanto eu vou comendo, né? Exatamente isso. Ô, Mari, como é que a gente encontra você, minha linda? Pode ser pela rede social, no Instagram, Dica Doutora Mariana, DRA Mariana. Tem Facebook, Mariana Ferri Dávila, que é o meu nome completo, é uma fanpage. Ou no meu site, www.marianaferridavila, que é o meu nome completo.com.br. Tá certo. Minha linda, eu adorei te conhecer. Que bom. Me falaram que você era sensacional e eu conferi isso de perto e comprovei. Deixa eu dar um beijo aqui, vocês podem Beijo. continuar degustando essa delícia aí. Mama, a gente já se encontra pra fofocar, tá bom? Tá ok, Até meu. a próxima, viu, Viu? linda? Nossa, gostei muito desse assunto, viu? Adorei a nossa conversa. Gostei tanto quanto ir pra cozinha e aprender a fazer esse wrap com folha de arroz. Super versátil, né, gente? Muito e muito gostoso.